Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 64 do Enem 2009. Vamos lá? A formação dos estados foi certamente distinta na Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Então, tá falando a respeito da formação dos estados. Os estados atuais, em especial na América Latina, onde as instituições das populações locais existentes à época da conquista ou foram eliminadas, como no caso do México e do Peru, ou eram frágeis, como no caso do Brasil, são o resultado, em geral, da evolução do transplante de instituições europeias feito pelas metrópoles para suas colônias. Na África, as colônias tiveram fronteiras arbitrariamente traçadas, separando etnias, idiomas e tradições, que, mais tarde, sobreviveram ao processo de descolonização, dando razão para conflitos que, muitas vezes, têm sua verdadeira origem em disputas pela exploração de recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia se fez de forma mais indireta e encontrou sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, aos quais se superpôs. Hoje, aquelas formas anteriores de organização, ou pelo menos do seu espírito, sobrevivem nas organizações políticas do Estado asiático. Quer dizer, então, ele está falando sobre a formação dos estados como a gente conhece hoje em dia, na América Latina, na África e na Ásia. Tudo bem? Então, na América Latina ele diz, a maior parte dos indígenas, como por exemplo no caso do México, do Peru, os astecas e os incas, foram eliminados, ou como no Brasil tinha uma ligação muito frágil. Então, a formação dos estados na América Latina foram o resultado das instituições, do transplante das instituições europeias para a América, feito pelas metrópoles, tudo bem? Então, é a metrópole na Europa que vai trazer as instituições, todas elas, as formas de governo, as formas de religião, para a América Latina. Na África, a gente vê um processo diferente, tudo bem? Enquanto isso na América Latina foi a colonização, que aconteceu mais ou menos no século XVI, tudo bem? Na África, a gente vê os períodos de imperialismo, tudo bem? Que são do século XIX, certo? Mesma coisa que na Ásia, tudo bem? Mas na África, as colônias tiveram fronteiras arbitrariamente traçadas, então foram divididas de maneira arbitrária, tudo bem? E na Ásia, a colonização europeia, ela se fez de uma maneira um pouco indireta, tudo bem? Porque antes existiam grandes sistemas administrativos sofisticados, tudo bem? Então, é um texto um pouco complicado, comparando como os estados se formaram em cada parte do mundo, tudo bem? Falando de América Latina, África e Ásia, certo? Vamos então para a pergunta. Relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico por elas evocado, assinala a opção correta acerca do processo de formação socioeconômico dos continentes mencionados no texto. Então, o texto pareceu um pouco difícil e a pergunta também. Vamos lá. Relacionando as informações que o texto te deu, juntando com o contexto histórico, quer dizer, a época em que cada um aconteceu, como a gente viu aqui, a época dos imperialismos, a época do colonialismo, certo? Assinale a opção correta acerca dos processos de formação da sociedade, da economia desses continentes mencionados. Então, Ásia, África e América Latina, certo? Então, a respeito do que o texto falou e da época que foi feito, a nossa alternativa tem que ter, um processo de formação da sociedade, desses continentes aqui falados, tudo bem? Então, a nossa alternativa tem que estar falando pelo menos de um desses continentes aqui, certo? Então, vamos para as alternativas. Letra A. Devido à falta de recursos naturais a serem explorados no Brasil, conflitos étnicos e culturais, como os ocorridos na África, estiveram ausentes no período da independência e formação do Estado brasileiro. Gente,
O Brasil tem poucos recursos naturais? Quer dizer, ele está falando de falta de recursos naturais? Não, né? Uma nação super rica para ser explorada. Tudo bem? E outra, os conflitos podem ter sido menores, digamos, no nosso período de independência ou no nosso período de formação? Depende do lugar, mas eles não foram totalmente ausentes, certo? Então, a letra A, para mim, tem 2 graves erros. Então, letra A, incorreta. Letra B. A maior distinção entre os processos históricos formativos dos continentes citados é a que se estabelece entre colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais. Certo. É o que a questão está falando. Tudo bem? Então, quando ele fala assim, né, a diferença, né, a distinção entre os processos históricos das formações de cada continente, quer dizer, a diferença entre a formação da Ásia, entre a formação da África, entre a formação da América Latina, está relacionado a como esta relação funciona, colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e o continente, ou Ásia, ou África, ou América. Então, digamos, na América Latina, no século XVI, por exemplo, quando começam, né, as grandes navegações, quando se descobre as terras da América, o pensamento que a Europa tinha a respeito das colônias era diferente, por exemplo, do tipo de exploração que é feita na África e que é feita na Ásia. Tudo bem? Então, essa diferença que existe entre as formações de Estado tem a ver com essa relação entre o que acontece em cada um dos lugares e como a Europa vai lidar com isso, certo? Então, a letra B, para mim, está falando de maneira correta sobre o texto, tudo bem? Vamos para as outras alternativas e vamos ver se a gente consegue achar uma outra melhor. A época das conquistas, a América Latina, a África e a Ásia tinham sistemas políticos e administrativos muito mais sofisticados que aqueles que lhes foram impostos pelo colonizador. Gente, em primeiro lugar, muito mais sofisticado. O que significa exatamente isso? Quer dizer, muito mais complexo? Tudo bem? Então, a época da conquista da América Latina, da África, da Ásia, em primeiro lugar, são épocas muito diferentes. Tudo bem? A gente viu. Tem uma diferença de séculos entre as duas. Tudo bem? Outra, você não pode dizer que a Europa tem um sistema menos sofisticado que a América Latina, África e Ásia, certo? Inclusive, não tem nem como dizer que uma é melhor do que a outra. Tudo bem? Então, nesse sentido, é mais sofisticado e mais complexo, certo? Existem suas diferenças, tudo bem? Mas se pode dizer sim que o sistema político e administrativo da Europa era mais sofisticado, tudo bem? A questão está dizendo que a América Latina, África e Ásia que tem um sistema mais sofisticado, certo? Então tá falsa. Letra D. Comparadas ao México e ao Peru, as instituições brasileiras, por terem sido eliminadas à época da conquista, sofreram mais influência dos modelos institucionais europeus. Gente, os indígenas, quer dizer então assim, as instituições brasileiras foram eliminadas na época da conquista? Quer dizer, não existem mais indígenas no Brasil? Existem inclusive até hoje, correto? Então, não foram eliminadas na época da conquista, certo? Existe uma influência grande da Europa no Brasil? Não tenha dúvida, certo? Mas as instituições brasileiras não foram eliminadas. E outra, se for falar de eliminação, México e Peru também sofreram muito, tudo bem? As suas instituições, as suas civilizações, certo? Então, México, Peru e Brasil, nesse sentido, sofrem muita influência porque não são exatamente eliminados completamente, tudo bem? Existem ainda as influências, mas tem uma proximidade, certo? Então, a letra D para mim tá falsa porque está dizendo que no Brasil, nossa civilização indígena foi eliminada e a do México e do Peru não, quando a gente sabe que elas sofreram tanto quanto os nossos indígenas, certo?
Então, letra D, incorreta. Letra E. O modelo histórico da formação do Estado asiático equipara-se ao brasileiro, pois em ambos se manteve o espírito das formas de organização anteriores à conquista. Galera, aqui na Ásia eles falam, né, que quando eles chegam na Ásia, ela já tem um sistema político e administrativo bem sofisticado. E graças a isso, os europeus eles não conseguem se impor exatamente. Eles se impõem de maneira indireta, certo? Na letra E, ele está dizendo que esse tipo de civilização é igual ao do Brasil, o que não é. Nós não temos uma sociedade tão sofisticada e por não termos uma sociedade tão sofisticada, a gente sofre muita influência, certo? Então, diferente da Ásia, por exemplo, que não sofre tanta influência quanto a gente. Percebe? Então, o tipo de Estado brasileiro e o estudo de Estado asiático são bem diferentes um do outro, certo? Não são iguais. Percebe? Então, letra E, incorreta. Ficamos então com a letra B, que é a que fala melhor do texto. Beleza? Gente, é uma questão complicada? Foi uma questão de um nível difícil, certo? Você tem que saber quais são os processos de conquista da América Latina, da África, da Ásia, saber que eles são de épocas diferentes, interpretar muito bem o texto, interpretar muito bem a pergunta e achar a alternativa correta, certo? Não é fácil, exige bastante conhecimento de história e bastante interpretação de texto. Então, uma pergunta, uma questão de um nível mais elevado, certo? Mas com um certo conhecimento de história e analisando bem o texto e qual o foco da pergunta, não é impossível, dá para todo mundo fazer. Tudo bem, galera? Então, bons estudos e até mais!